Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de começar, gostaria de convidar a todos a, nesse momento, a fechar os olhos junto comigo, para que a gente possa entrar em sintonia com toda a equipe espiritual que já visita cada um de nós. Não importa onde nós estamos, mas eles estão conosco neste momento. Em especial, vamos sentindo a presença do nosso anjo da guarda, que cuida de nós, que nos envolve no seu amor e sempre quer o nosso bem. Vamos sentindo também alguns amigos espirituais. Amigos espirituais esses que são ligados à equipe Doteia, que é a fraternidade franciscana. Nesse momento, eles que são ligados a todos nós, visitam a tua casa e envolvem todos os seus animaizinhos de estimação, principalmente aqueles que estão passando por tratamento. Eles começam a envolver a todos eles e a todos nós. Vamos também, nesse momento, sentindo um amor de mãe que nos envolve. É Maria de Nazaré, que nos acolhe em seus braços de amor, nos cobre com seu manto de luz, nos acalma, nos conforta. Maria então nos abençoa e nos leva até a presença do seu Filho, nosso Mestre Jesus, que nos recebe com um sorriso no rosto e de braços abertos. Nos envolve nos seus braços de amor, tirando de nós, de dentro do nosso espírito, toda a angústia, todas as aflições, nos deixando mais leves e mais calmos. Então Jesus nos convida a viver o seu evangelho de amor e pega nas nossas mãos e nos leva à presença de Deus, nosso Pai, a qual agradecemos por tudo o que tem feito por nós, por todas as bênçãos derramadas, por todo o amor que nos une. E vamos pedindo a Deus que, neste momento, possa derramar sobre nós um pouco mais do teu amor, que Ele possa continuar iluminando a nossa jornada, iluminando as nossas vidas. E em forma de gratidão, vamos pedindo vamos entregando a Jesus, a Deus, a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Bem, esse ano de 2020 não está sendo fácil, né, gente? Nessas últimas semanas, principalmente, está sendo bem complicado. É coronavírus, é pandemia, é isolamento social, é crise no governo, e é ministro que sai, e é a economia que fica pior, e é a bolsa que cai, e é o dólar que sobe, e é a insegurança de perder o emprego, e é a crise das empresas. E a gente fica, gente, mas o que é isso? Né? A gente vai ficando, a gente vai vendo os noticiários, a gente vai se envolvendo cada vez mais e vai buscando cada vez mais informação e parece que o desespero só vai aumentando. Bem, a pergunta que fica é o seguinte: como que nós devemos nos comportar diante de um cenário como este? Como nós, cristãos, que já conhecemos um pouquinho do Evangelho, como que nós devemos nos comportar? Como devemos agir diante de um cenário tão difícil como nós estamos passando hoje? Bem, domingo passado, eu e minha esposa, nós estávamos fazendo o nosso Evangelho no lar. E a gente tem o costume de abrir aleatoriamente um livro de mensagem. E nós abrimos um capítulo muito interessante que eu gostaria de dividir com vocês. Tá? É
nós tiramos esse capítulo, abrimos aleatoriamente este livro aqui, Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, psicografado, né, pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. E nesse livro, a gente abriu num capítulo que é muito interessante. É bom lembrar que esse livro aqui, neste livro, Emmanuel, ele tira pequenas passagens do Evangelho e dessas passagens ele tira profundas reflexões. Às vezes, normalmente ele usa só uma pequena frase e a gente não tem ideia do tamanho da reflexão que Emmanuel consegue tirar de uma simples frase do Evangelho. Tá? Esse capítulo é o capítulo 79 e ele tem o título Pacifiquemos. Então eu gostaria de ler para vocês esse capítulo e a gente vai discutindo sobre algumas coisas que Emmanuel vai trazendo para a gente. Então Emmanuel ele vai falar sobre a passagem que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa passagem, ela está exatamente, Jesus fez essa passagem quando ele falou no sermão, né, no Sermão da Montanha, e Emmanuel vai falar um pouco sobre essa passagem. Então Emmanuel começa assim: não adianta estender a guerra nervosa. É bem o que a gente está vivendo, uma guerra nervosa. A contradita esperar-te-á em cada canto, porque a paz é o fundamento da lei de Deus. Ou seja, a contradita da guerra nervosa, ou seja, a paz, ela como lei de Deus, como fundamento da lei de Deus, ela vai esperar a cada um de nós em cada canto. Então, Emmanuel agora ele começa a passar alguns exemplos. Ele diz assim: observa as catástrofes que vão passando. Às vezes, sem conta, o homem faz-se o lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre. Mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva e formando o fruto no corpo da própria flor. Então nessa partezinha, Emmanuel está falando o seguinte, que o homem, como o homem tem feito, como o homem tem destruído, por exemplo, o meio ambiente. E por mais que o homem destrua o meio ambiente, destrua a fauna, destrua a flora, Deus, em silêncio, com o passar dos anos, com o passar do tempo, ele novamente faz a flor nascer, a erva nascer, gerando flores, gerando novos frutos e recompondo o ambiente. Tudo isso em silêncio. Aí Emmanuel continua. Vulcões arruinam extensas regiões, mas Deus restaura as paisagens dilaceradas. Maremotos varrem cidades, mas Deus indica-lhes outro lugar a ressurgirem mais belas. Terremotos trazem calamidades, aqui e ali, mas Deus reajusta a fisionomia do globo. Fazendo agora uma pequena pausa, então Emmanuel está falando aqui de vulcões, de maremotos e de terremotos, mas sempre depois dessas calamidades, Deus vai lá e reajusta tudo. Então a gente percebe desde o início da história da humanidade quantas tragédias aconteceram. Tantas tragédias
que causaram tanta dor, tantas mortes e tantos sofrimentos. Terremotos, maremotos, vulcões, e mesmo assim, Deus, em silêncio, restaura, recupera, recompõe todas essas paisagens que foram dilaceradas. Todas aquelas vidas que foram tiradas naquelas tragédias foram simplesmente momentos onde essas almas passaram por um sofrimento e aquele sofrimento teve para elas um grande ensinamento. Nenhum sofrimento é em vão. Aquelas almas voltaram para o plano espiritual e novamente retornaram para a Terra. Então, Emmanuel continua. Moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Aqui é interessante porque é exatamente nesse momento que a gente está passando, essa parte vem bem a calhar para todos nós. Eu vou até ler de novo. Moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Então, a gente tem que ter, nesse momento, a gente está passando por essa situação, por essa pandemia do coronavírus, a gente tem que ter a certeza de que, se isso tudo está acontecendo, primeiro, é uma vontade divina. E que se Deus está permitindo que isso aconteça, a gente também tem que ter a fé de que Deus também está inspirando o cientista, inspirando os médicos, para que eles possam desenvolver tratamentos, remédios, vacinas, para que a paz retorne para todos nós. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma lembrança minha de criança, por exemplo, da AIDS, né? Acho que todo mundo lembra que quando a AIDS começou, aquelas pessoas que contraíam o vírus da AIDS, elas eram já taxadas, né, com a morte. Né? Elas já teriam ali o seu atestado de óbito, né? Que em pouco tempo aquela doença ia ceifar a vida daquelas pessoas. Mas o que acontece hoje? Né? Hoje já chegou a um coquetel de medicamentos que, na verdade, as pessoas conseguem conviver com essa doença, mesmo que contraiam essa doença. Né? Com a AIDS, elas convivem com essa doença e têm uma expectativa de vida praticamente normal, né? De pessoas que não têm o vírus. Então, assim, a gente tem que ter essa fé de que essas pessoas, os cientistas, os médios, também são inspirados por Deus. Também recebem, né, auxílio divino para que também tragam de volta essa paz, né, que cessem essa pandemia. Né? E aí Emmanuel continua. Tempestades, de quando em quando, sacodem as largas faixas da terra. Mas Deus, pelas forças da natureza, faz o reequilíbrio de tudo. Emmanuel continua. Então, não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Aqui é interessante, dando uma pausa novamente. Quando Emmanuel coloca para a gente não se entregar ao pessimismo em circunstância alguma, é bem isso que acontece conosco. A gente começa a ver tanta notícia ruim, tanta notícia de morte, de contaminados, de situações que vão tirando o nosso equilíbrio,
que aí eu trago uma pergunta, uma reflexão para a gente mesmo, principalmente primeiro para mim. Diante de tudo isso, o que que eu tenho? O que que eu estou vibrando? Eu estou vibrando mais positivo ou negativo? Como estão as minhas vibrações? Se eu pudesse ver aquilo que eu estou vibrando neste momento, será que eu estou trazendo realmente, estou sendo otimista ou estou me entregando ao pessimismo, como Emmanuel está colocando aqui? Porque tem hora que a gente olha tudo isso e fica assim, fica pensando, mas será que Deus perdeu o controle de tudo? Será que Deus, né? Deus tirou férias e não e largou todos nós à deriva? Bem, nesse momento a gente tem que restabelecer a nossa fé no Criador, a fé de que Ele está no controle de tudo. E quando a gente fala em fé, fé é muito mais do que acreditar. Fé é confiar. É, é você confiar plenamente de que Deus está no comando de tudo. Tá? É, tem uma história que é muito interessante, uma história de Francisco de Assis. Francisco de Assis, em um determinada, certa vez ele estava, ele e mais um seguidor, né, mais um outro franciscano, eles estavam fazendo uma peregrinação pela região lá da Itália, da Umbria. E era uma região, e era um momento que era o inverno. E a região lá faz muito frio no inverno. Né? E eles estavam em peregrinação até encontrar um outro povoado, onde lá tinha uma outra congregação dos franciscanos, né? Onde eles iam ter um encontro. Né? E lá, eles caminharam, né, por muito tempo, muito frio, muita neve. Chegaram naquele local aonde foi designado aquele encontro. Então, né, Francisco, de Assis estava junto com aquele franciscano e eles chegaram no local, foram lá, bateram na porta, uma porta grande, e uma pequena janela se abriu. Aí uma pessoa que estava lá dentro olhou, né, e, e aí Francisco, né, disse, né, olha, chegamos, né. E aí, né, o franciscano que estava junto com ele tomou a frente e disse assim: Olha, chegamos aqui, né, estou aqui com o pai Francisco, né, que ele chamava assim: Estou aqui com o pai Francisco, então deixa a gente entrar, que está muito frio aqui fora. E aí aquela pessoa viu, né, falou assim: Que? Francisco? Você está de brincadeira. E fechou a porta na cara deles, aquela portinhola que tinha para ver quem era que estava ali. Naquele momento, né, aquele franciscano que estava junto, né, do Francisco de Assis, entrou em total desespero. Assim, meu Deus, e agora? O que que a gente vai fazer? Aqui a gente está isolado, no meio de nada, com frio, com fome, e o único local que a gente tem aqui para repouso, que poderia nos conhecer, bateu a porta na nossa cara. Nesse momento, ele olhou para Francisco de Assis e Francisco de Assis estava festejando, jogando neve para o alto, pulando de alegria. Aí ele olhou aquilo e falou assim: não é possível. Pai Francisco ficou louco, endoidou. A gente está em completa, né? A gente está totalmente abandonado, né? À mercê da sorte. E o pai Francisco está comemorando. Tá maluco. Aí Francisco, né, se volta para aquele franciscano, volta para ele e fala assim: Olha, meu filho, eu sempre aguardei este momento na minha vida. Neste momento, não tem ninguém, nenhuma pessoa é capaz de nos ajudar. Nós não temos, né,
nós não temos ninguém aqui do nosso lado para nos socorrer. Então, meu filho, eu estou muito feliz porque é a primeira vez que eu estou completamente nas mãos de Deus. É neste momento, meu filho, é a primeira vez que eu estou totalmente à mercê da vontade divina. Então, naquele momento, pouco tempo depois, aquela porta que tinha batido na cara, né, dos dois, aquela porta se abriu novamente e perguntou: Ué, mas o que vocês estão fazendo aí fora? Entrem logo, está muito frio aí. Bem, isso dá um exemplo de como era o tamanho da confiança, da fé real de que Francisco de Assis tinha, né, tem no Pai, no Criador. E que a gente também possa ter um pouco desta fé, de que a gente não está abandonado. Bem, e para terminar, aqui Emmanuel diz assim: tudo pode ser, agora diante de ti, aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno quanto puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Aqui, olha só que interessante. Emmanuel está colocando assim: olha, então ao redor da gente, diante de nós neste momento, pode ser a mais pura aflição e convulsão. Mas ele nos convida, e Emmanuel nesse momento nos convoca ao quê? A tranquilizar a vida em torno quanto puderes. Ou seja, ele está convocando a cada um de nós que possamos ser verdadeiros pacificadores. Não aumentar ainda mais a tragédia, não fazer da dor e do sofrimento ainda maior, mas ele está nos convidando a que, como todos aqueles que realmente acreditam, confiam e têm fé em Deus, de que tudo isso é um momento difícil, mas que vai ter fim. E que Deus vai restabelecer essa paz. A paz de que é lei do próprio Deus nas nossas vidas. Então, que possamos nós transmitir essa serenidade, transmitir paz às pessoas que estão em volta de nós. Não vamos alimentar mais aflição, mais convulsão, mais angústia. Que possamos transmitir essa serenidade a todos e que possamos ser realmente pacificadores, porque, como Jesus disse, que sejamos pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Então, que o Mestre Jesus continue iluminando a tua vida, a tua jornada e a tua família, e que possamos ser mais pacificadores a todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Muita luz e muita paz.